Nós já estamos de volta e agora nós vamos abordar os nossos impostos municipais, analisando um pouquinho cada um deles, suas características principais, certo? Então, para começar, nós temos que ter em mente que os impostos municipais, eles são de competência tanto dos municípios quanto do Distrito Federal, certo? Partindo desse primeiro ponto, nós temos que ter em mente que nós temos 3 impostos municipais. São eles o ISS-QN, também conhecido como ISS, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o IPTU, que é o Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, e temos, por fim, o ITBI, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, certo? Partindo disso, nós já podemos, então, começar a falar um pouquinho sobre o imposto o ISS ou ISSQN, certo? Que tem como fato gerador, portanto, a prestação de serviços, certo, pessoal? O que é importante nós alertarmos? Esses serviços, eles constam numa tabela anexa à Lei Complementar 116 de 2013. Então, lá nós encontramos quais são os serviços que sofrerão aí a incidência do ISSQN, que terão, portanto, a prestação do serviço como um fato gerador, certo? Ou seja, se a atividade não se encaixar nessa lista, não haverá, portanto, não será legítima a cobrança do ISSQN. Qual será a base de cálculo, pessoal? A base de cálculo é o preço do serviço prestado, certo? E nós temos aí um limite, porque os municípios, eles têm aí a liberdade de escolher, de fixar as suas respectivas alíquotas. No entanto, eles têm que respeitar o mínimo e máximo. O máximo é de 5% e o mínimo é de 2%. Então, é dentro desses percentuais que o município vai fixar aí a sua respectiva alíquota, certo? O que é importante? Quem é o contribuinte, portanto? O contribuinte é o prestador de serviço, certo? Em relação a esse imposto, nós já falamos praticamente o que nós precisávamos, certo? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o ITBI, que também é um imposto de competência municipal e que ele incide sobre a transmissão de bens que sejam imóveis, certo? Então, ele vai incidir tanto sobre a transmissão de direitos reais sobre bens móveis, tá? No caso dos bens imóveis, exceto os direitos reais de garantia, hipoteca e assim por diante, e também incide na seção de direitos de aquisição de bens imóveis, certo? No caso, a sua base de cálculo vai ser o valor venal dos bens, certo? E o lugar competente é o local onde está localizado o imóvel, tá? Então, é muito importante que a gente tenha noção que é o lugar de situação do bem, onde está localizado aquele determinado imóvel, certo? Então, o fato gerador é a sua transmissão, ok? Também é importante, a gente tem uma súmula do STF que diz que é inconstitucional estabelecer alíquotas progressivas conforme o valor venal desse imóvel que está sendo transmitido, certo? Então, não posso ter alíquotas diferentes só em decorrência do valor venal desse respectivo imóvel. Praticamente, o que nós tínhamos que falar de ITBI dos pontos mais importantes, nós já falamos. Então, para finalizar, nós vamos falar um pouquinho do IPTU, que, como nós vimos anteriormente, nós temos o ITR, que é a Propriedade Territorial Rural, e agora nós temos a Propriedade Territorial Urbana, né? O seu fato gerador é a propriedade, a posse ou o domínio útil de imóveis que sejam imóveis considerados urbanos, ou seja, localizados em áreas urbanas, certo? Essa área urbana, ela é definida por lei, mas ela tem alguns aspectos que a tornam, portanto, uma área urbana, né? Como no caso, tem abastecimento de água, tem sistema de esgoto, tem iluminação pública e assim por diante, certo? A base de cálculo é o valor venal do imóvel, certo? O contribuinte vai ser o proprietário ou o possuidor ou aquele que tem
o domínio útil desse respectivo imóvel. O que é importante, pessoal, nós temos em mente? Qualquer isenção, a competência também é do município e isso se dá através de lei, certo? Um outro ponto importante, para todos os efeitos, o proprietário é o responsável pelo IPTU, mesmo quando ele aluga esse imóvel, certo? O contrato de locação, ele não prevalece sobre a lei, certo? E nós temos até súmula em relação a isso, que a obrigação do proprietário persiste mesmo diante do contrato de locação, que é a súmula 724 do STF, certo, pessoal? Então, em relação ao IPTU, também conseguimos falar aí seus aspectos mais principais e mais importantes para esse momento, certo, pessoal? Agradeço a atenção de vocês, desejo bons estudos, não desanimem, que já está chegando no fim o nosso semestre e vocês poderão aí descansar tranquilamente com a consciência de que se doaram e de que fizeram o máximo, certo? Então não desanima que está quase no fim, certo? Até mais!